No início dos anos 1960, durante as filmagens do icônico filme de guerra The Great Escape, Charles Bronson, famoso por seus papéis de durão, fez um comentário surpreendente ao colega David McCallum. Olhando diretamente em seus olhos, Bronson disse: "Preste mais atenção na sua esposa, ou eu a tirarei de você." Pois é, não demorou muito para que isso se tornasse realidade. Em 1967, David McCallum e sua esposa, Jill Ireland, se separaram. E no ano seguinte, Jill se casou com ninguém menos que Charles Bronson. Agora, o mais curioso. Apesar desse começo nada convencional, os três permaneceram amigos próximos ao longo da vida, até mesmo compartilhando a responsabilidade de cuidar dos filhos. Incrível, não é? Por trás do grande sucesso de Bronson em Hollywood, havia uma história de tragédias e superação. Neste vídeo, exploraremos as mortes comoventes de Charles Bronson e Jill Ireland, cuja história de amor foi marcada por uma devoção profunda e perdas dolorosas. E claro, se você gosta de histórias fascinantes das lendas de Hollywood, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. A infância difícil de Charles Bronson. Charles Bronson nasceu em 3 de novembro de 1921, na pequena cidade mineira de Ehrenfeld, na Pensilvânia. Ele superou uma infância extremamente difícil para se tornar um ícone de Hollywood. Localizada nas montanhas Allegheny, Ehrenfeld fazia parte de uma região dominada pela mineração de carvão, onde as condições de vida eram severas. Bronson, cujo nome de nascimento era Charles Bushinsky, era o 11º de 15 filhos de uma família católica romana de ascendência lituana. Seu pai, Walter Bushinsky, era um imigrante lituano da cidade de Druskininkai, enquanto sua mãe, Mary Walinsky, nasceu na Pensilvânia, filha de imigrantes lituanos. Durante a sua infância, a família vivia em extrema pobreza. A casa era um barraco simples, com água fria e pouco espaço, onde os filhos dormiam em turnos por falta de espaço. A vida na comunidade mineira não era nada fácil. Em casa, o inglês era raramente falado, uma realidade comum entre famílias de imigrantes de primeira geração nos Estados Unidos. Bronson e seus irmãos se comunicavam principalmente em lituano. Ele lembrava que, até mesmo como soldado na Segunda Guerra Mundial, seu sotaque era tão forte que alguns pensavam que ele era estrangeiro. Além de inglês e lituano, Bronson também falava russo, graças às raízes de sua família no leste europeu. A relação com seu pai, Walter, era complicada. Em uma entrevista de 1973, Bronson revelou que nunca soube ao certo se amava ou odiava o pai. Ele se recordava com frequência do medo que sentia ao ouvi-lo chegar em casa. Segundo Bronson, sempre que a mãe anunciava a chegada de Walter, todos os filhos corriam para se esconder. Em 1933, quando Bronson tinha apenas 12 anos, seu pai faleceu de câncer, mergulhando a família em uma situação ainda que ia além da miséria. Sem escolhas, Charles Bronson teve que começar a trabalhar cedo. Primeiro, ele conseguiu um emprego no escritório de uma mina, mas logo passou a trabalhar diretamente nas minas de carvão, ganhando $1 por cada tonelada que extraía. Às vezes, Bronson fazia turnos duplos, chegando a ganhar apenas $9 por semana. Para você ter uma ideia, esse valor equivaleria a cerca de $4 por dia atualmente. Trabalhar nas minas não era apenas exaustivo, era também extremamente perigoso. Desabamentos eram frequentes, e Bronson, junto com seu irmão, era frequentemente escalado para uma das tarefas mais arriscadas: remover grandes pedaços de carvão que bloqueavam os caminhos da mina. Esses tocos, como eram chamados, podiam causar acidentes fatais se não fossem removidos com precisão. A Grande Depressão atingiu a família de Bronson com força. Eles viviam em pobreza extrema, muitas vezes sem ter o que comer. Ele se lembrava de momentos dolorosos, como quando sua mãe não tinha dinheiro para comprar leite para sua irmã mais nova e, em vez disso, dava chá quente. Bronson também contou que, por falta de roupas, precisou usar o vestido da irmã para ir à escola. Apesar disso, ele foi o primeiro de sua família a concluir o ensino médio, um feito impressionante para alguém que, aos 10 anos, já trabalhava nas minas ao lado dos irmãos mais velhos. Os anos de trabalho nas minas deixaram marcas profundas em Bronson. Ele carregava cicatrizes físicas permanentes nas pernas e no torso, resultado do trabalho exaustivo e das condições brutais. Além disso, as minas escuras e claustrofóbicas o fizeram sofrer de dores de cabeça constantes e uma sensação de aperto que ele nunca conseguiu superar completamente. Bronson costumava dizer: "Nunca consegui tirar o cheiro de carvão do meu nariz." Para lidar com o estresse, ele começou a fumar aos 9 anos de idade. Sim, você ouviu certo. Aos 9 anos, Bronson já buscava maneiras de aliviar a pressão de uma vida extremamente difícil. Bronson e a Segunda Guerra Mundial. A virada na vida de Bronson veio em 1943,
quando ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no 760º Esquadrão de Treinamento de Artilharia Flexível e, mais tarde, como artilheiro aéreo em um Boeing B-29 Superfortress. Baseado em Guam, Bronson participou de 25 missões de combate sobre o Japão. Sua coragem foi reconhecida, e recebeu a medalha Coração Púrpura por ferimentos sofridos em batalha. Foi durante esse período que Bronson começou a imaginar um futuro além das minas e do sofrimento de sua infância. Ele descobriu uma força interior que o levaria, anos mais tarde, a conquistar Hollywood. Charles Bronson costumava dizer que ser convocado para o exército foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Na época, ele viu isso como uma fuga da pobreza extrema e das condições brutais das minas de carvão. Pela primeira vez, ele teve roupas adequadas e 3 refeições diárias. Algo tão simples para muitos era um verdadeiro luxo para Bronson. Mas não foi só isso. A disciplina, a estrutura da vida militar e a camaradagem com seus companheiros o ajudaram a melhorar seu inglês, um idioma que ele mal falava durante a infância. Após ser dispensado do serviço militar, Bronson enfrentou uma fase de incerteza. Ele trabalhou como motorista de caminhão, operário siderúrgico e até voltou para as minas de carvão, mas nenhuma dessas profissões parecia se encaixar. Foi em Atlantic City, ao encontrar um grupo de atores, que Bronson descobriu sua paixão pela atuação. E esse interesse o levaria para Hollywood. Mas não se engane, o caminho para o estrelato foi tudo menos fácil. À medida que sua carreira florescia, Charles Bronson se tornou conhecido por sua pose de durão nos filmes. Faroestes, thrillers de ação, ele era o cara que todos queriam no papel do homem forte e implacável. Mas, fora das telas, Bronson também era conhecido por embelezar, ou até inventar, partes de sua história pessoal. Ele mentiu sobre sua infância difícil. Ele contava histórias exageradas sobre sua infância e juventude, como quando dizia que não falava inglês no ensino médio, que sua mãe o havia vendido para viajantes ou que precisava usar os vestidos de sua irmã para ir à escola. Essas histórias, embora cativantes, eram frequentemente desmentidas por pessoas próximas, como sua primeira esposa, Harriet Tendler. Em uma entrevista, ela chegou a dizer: "Essa história de Charlie usando vestidos é absolutamente ridícula." Mas Bronson parecia se divertir criando mitos sobre si mesmo, aumentando ainda mais o mistério em torno de sua figura pública. Apesar de raramente falar sobre suas experiências de guerra, a vida militar deixou marcas profundas em Bronson. Em um incidente revelado no livro Bronson Lose Again, On the Set with Charles Bronson, ele se envolveu em uma briga séria enquanto treinava no 76º Esquadrão de Artilharia. Um sargento começou uma confusão com ele, e Bronson reagiu jogando o homem no chão. Embora tenha tentado evitar problemas, o sargento quebrou o braço ao cair, e Bronson foi condenado a 6 meses de trabalho forçado, que incluía tarefas como carregar pedaços de carne para o refeitório. Situação essa não reconhecida, pois logo foi dispensado com honras do exército. Mas antes de se tornar um ícone de Hollywood, Charles Bronson trabalhou em empregos nada convencionais, como padeiro e chamador de bingo. A jornada desse astro é tão única quanto sua presença nas telas. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, Charles Bronson trabalhou como chamador de bingo em Atlantic City. Foi ali que ele teve seu primeiro contato com o teatro, ao ser convidado por um grupo para pintar cenários. Esse simples convite despertou sua paixão pela atuação. Foi um começo difícil em Nova York. Em 1948, Bronson decidiu apostar na carreira de ator e se mudou para Nova York ao lado de outro veterano de guerra, Jack Klugman. Eles dividiram um quarto modesto e enfrentaram muitas dificuldades. Além disso, seu forte sotaque eslavo dificultava conseguir papéis. Em uma audição, ele foi corrigido ao pronunciar errado a palavra heroína. Esses desafios iniciais não o desanimaram. A mudança para Hollywood veio. Após conseguir pequenos papéis em Nova York, Bronson se mudou para Los Angeles e começou a estudar teatro. Em 1951, conseguiu seu primeiro papel no filme Você Está na Marinha Agora. Curiosamente, ele foi escolhido porque era o único ator capaz de arrotar sob comando. Nos anos 1950, com a paranoia anticomunista em alta, Bronson temia que seu sobrenome de origem lituana, Buckin, pudesse atrair suspeitas. Foi então que, dirigindo por Los Angeles com seu amigo Steve M. Sequin, ele viu uma placa com o nome Bronson. Inspirado, decidiu adotar esse sobrenome, que logo se tornaria sinônimo de força e determinação em Hollywood. Charles Bronson marcou sua presença como um dos grandes durões do cinema, de faroestes épicos a filmes de vingança. Bronson se tornou uma estrela mundial, superando desafios e criando uma carreira inigualável. A Grande Chance, 7 Homens e um Destino.
A grande virada de Bronson veio em 1960, quando interpretou Bernardo O'Reilly no clássico Sete Homens e um Destino, uma adaptação do filme japonês Os Sete Samurais. Esse papel abriu as portas para ele em Hollywood, e Bronson passou a estrelar filmes icônicos como Fugindo do Inferno, Os 12 Condenados e Era uma Vez no Oeste, de Sergio Leone. Embora Bronson fosse reconhecido nos Estados Unidos, foi na Europa que ele se tornou uma verdadeira lenda. Na Itália, ganhou o apelido de Il Bruto, o Feio, e na França, foi celebrado como um dos monstres sacrés do cinema. No Japão, sua popularidade era tão grande que letreiros com seu nome ocupavam quadras inteiras. Ele se tornou uma estrela mundial. Mas o papel que realmente definiu sua carreira foi Desejo de Matar. Em 1974, Bronson assumiu o papel de Paul Kersey no polêmico Desejo de Matar. No filme, ele interpreta um homem que, após perder a esposa em um ataque brutal, decide fazer justiça com as próprias mãos. Curiosamente, o papel foi recusado por grandes estrelas como Clint Eastwood e Burt Lancaster. Até mesmo Bronson hesitou, mas foi convencido pelo diretor Michael Winner, que acreditava que a fúria reprimida do ator era perfeita. Desejo de Matar foi um sucesso estrondoso, arrecadando $22 milhões com um orçamento de apenas 3,7 milhões. No entanto, o filme também gerou polêmica por supostamente incentivar o vigilantismo. O autor do livro original, Brian Garfield, chegou a criticar a escolha de Bronson, alegando que tornava óbvia a inclinação do personagem à violência. Mesmo assim, o público abraçou o filme, e Bronson tornou-se o rosto da franquia. Apesar de sua influência, Bronson foi amplamente ignorado pelas grandes premiações. Recebeu poucas indicações, como uma Emmy em 1961, e ganhou um Globo de Ouro dividido com Sean Connery. Mas isso nunca diminuiu seu impacto. Bronson personificava coragem, determinação e uma força implacável, tanto na tela quanto na vida real. Ele continua sendo um dos maiores ícones do cinema de ação. Charles Bronson era conhecido por ser durão dentro e fora das telas. O dele durante as filmagens de Um Estranho no Meu Quarto. Bronson criticou duramente o diretor Nicholas Gesser. C.H. Bronson era mais do que um ator, ele era uma força da natureza. Conhecido por sua intensidade e comportamento enigmático, ele intimidava não só na tela, mas também nos bastidores. Era uma presença autêntica e intimidadora, tinha uma reputação de ser intenso e reservado. O crítico Roger Ebert uma vez observou que, enquanto outros atores interpretavam personagens violentos, Bronson exalava uma ameaça genuína. Essa autenticidade vinha das dificuldades que ele enfrentou na vida real. Ele canalizava sua frustração em seus papéis, o que dava ainda mais peso às suas performances. Trabalhar com Bronson nem sempre era fácil. James Garner, seu colega em Fugindo do Inferno, descreveu Bronson como amargo e agressivo. Uma vez, durante um jogo de pôquer, os dois quase brigam fisicamente. Apesar do desentendimento, os dois eventualmente restabeleceram algum nível de relação. Mas Garner admitiu que ambos guardaram rancor do episódio. Nas entrevistas, Bronson era direto e sucinto. Quando perguntado sobre a filosofia de seus filmes, ele respondeu: "Eu nunca falo sobre isso. Nem com você, nem com ninguém." Esse comportamento taciturno refletia seus personagens, homens de poucas palavras, mas de grande impacto. Bronson não evitava declarações controversas. Em outra entrevista, afirmou que seria capaz de matar alguém que ferisse sua família. Ele também criticou movimentos sociais e jornalistas que invadiam sua privacidade, mostrando que não tinha paciência para quem cruzasse seus limites. A relação com a crítica. Bronson não fazia filmes para agradar críticos. Ele chegou a comentar que críticos não pagam para assistir aos filmes de qualquer maneira. Seu rancor era especialmente direcionado a alguns nomes, como o crítico Jay Cox, que criticou o assassino a preço fixo. Bronson chegou a declarar: "Mais cedo ou mais tarde, eu vou pegar esse cara. Não fisicamente, mas vou pegá-lo." Mesmo com sua personalidade explosiva, Bronson tinha momentos de humor. Sua esposa, Jill Ireland, uma vez brincou sobre o temperamento chamando-o de obtuso e dizendo que ele arruinou o filme. Ireland comentou, com humor, que ele quase sacudiu o diretor para resolver as coisas. Bronson tinha uma relação complicada com Hollywood. Ele era crítico de diretores e produtores, acusando-os de serem focados apenas em dinheiro e besteiras de Hollywood. Em uma entrevista, chegou a chamar diretores de idiotas e produtores de cretinos. Além disso, ele não tinha paciência para atores mais jovens, que considerava cheios de besteira. Essa postura rígida, aliada à sua experiência de vida, era algo que ele considerava uma vantagem em seus papéis. Ele foi o durão que conquistou o público,
Bronson enxergava a si mesmo como um produto, algo para ser vendido da melhor forma possível. Sua atuação carregava a essência de um homem endurecido pelas dificuldades da vida, alguém que não tinha mais nada a perder. Essa autenticidade ressoava com o público, mesmo que estivesse longe do estilo sofisticado de atores como Marlon Brando. Para Bronson, menos era mais. Porém, apesar de sua fama de durão, Bronson tinha um lado profundamente humano, especialmente em relação à família. Isso ficou evidente quando ele e sua esposa, Jill Ireland, decidiram adotar Katrina Alden, uma menina de 11 anos que havia perdido a mãe, Hilary Alden, de forma repentina. No funeral de Hilary, Bronson acolheu Katrina em sua limusine preta, oferecendo conforto em um momento de grande perda. Foi um gesto que revelou um lado generoso e compassivo de um homem muitas vezes visto como frio e intimidador. Katrina floresceu, estudando na UCLA e na Sorbonne em Paris, antes de iniciar uma carreira como escritora e diretora. Em 2001, ela recebeu reconhecimento no Festival de Cinema de Malibu, ganhando o prêmio de diretora emergente por seu curta-metragem Rose. Bronson, normalmente reservado, estava visivelmente emocionado no evento, irradiando orgulho pelas conquistas da filha. Um amor que marcou sua vida. No início de sua carreira, Bronson era casado com Harriet Tendler, que o apoiou nos anos difíceis antes da fama. No entanto, tudo mudou quando ele conheceu Jill Ireland, esposa do ator David McCallum, durante as filmagens de Fugindo do Inferno. Como sabemos, Bronson fez uma declaração ousada: "Eu vou me casar com sua esposa." Bronson previu o futuro. Em 1968, ele e Jill Ireland se casaram, iniciando uma parceria que resultaria em 16 filmes juntos e uma união que duraria até a morte de Ireland em 1990. Em 1984, Jill Ireland recebeu uma notícia devastadora: fora diagnosticada com câncer de mama. Fiel ao seu espírito resiliente, ela enfrentou a doença com uma coragem extraordinária por anos, e durante esse período Ireland compartilhou sua jornada pessoal através de 2 livros emocionantes. Apesar de seus valentes esforços, Ireland sucumbiu à doença, falecendo em sua casa em Malibu, deixando Charles Bronson de coração partido e profundamente abalado. No final dos anos 1990, a saúde de Bronson começou a se deteriorar. Ele se afastou das telas após uma cirurgia no quadril em 1998 e enfrentou problemas como insuficiência respiratória e doenças crônicas. Embora ele tenha se casado mais tarde com a cantora King Vicks em 1998, ainda assim a lembrança de Ireland permaneceu sempre viva em seu coração. Como uma homenagem à sua falecida esposa, Bronson mandou fazer uma bengala personalizada com uma seção oca, onde guardou um pouco das cinzas de Ireland. Ele carregou essa bengala consigo até seu próprio falecimento em 2003 devido à pneumonia. Quando Bronson foi sepultado em Vermont, a bengala com as cinzas de Ireland ainda dentro foi enterrada ao seu lado, simbolizando o vínculo duradouro deles mesmo na morte. Ao refletirmos sobre as vidas emocionantes de Charles Bronson e Jill Ireland, fica claro que sua história de amor foi tão cativante quanto qualquer filme que estrelou, repleta de paixão, dor e resiliência. Sua jornada nos lembra da fragilidade da vida e da força do amor mesmo diante de perdas inimagináveis. Agora nos diga qual parte dessa história te tocou mais profundamente. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.